Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui e estou vindo aqui hoje, último dia do mês, dia 30/9. Hoje eu só fiz duas operações e saí com cinquentão no bolso. Operei ali um pouquinho tempo, no máximo uma hora aí de operação. Não fiquei bem disponível para fazer as operações. Foram duas operações e aí o resultado não foi legal. Só recuperei o que eu tomei no primeiro stop aí. Mas o que eu gostaria de falar aqui, que eu nunca fui de comentar muito, é sobre o meu início no mercado. Eu acredito que seja interessante eu abordar sobre isso. Eu sei que algumas pessoas talvez precisam, tem algumas dúvidas, precisa saber onde que é possível ela chegar, de onde que eu vim e onde eu estou hoje. E como que eu descobri esse mercado? Eu era totalmente leigo sobre mercado financeiro. Eu não sabia nada, nada, nada. Era um zero à esquerda. E um certo dia, isso foi muito tempo, né, alguns anos atrás, eu estava no Facebook. Nessa época eu utilizava a rede social para dar uma olhada, rir um pouco. E aí eu passando no Facebook, aí apareceu como se fosse uma notícia. Você clicava e ia para um link, um site como se fosse um canal de notícias. E aí essas notícias tinham algum título que chamava a minha atenção, despertava uma curiosidade e eu ia lá ler. E aí era uma notícia meio sem pé, sem cabeça, meio estranho, que era um cara que tinha um navio, um iate, aliás. Ele convidava um monte de gente para uma festa no iate e que não sabia quem era o cara, mas era um cara milionário, que não sei o quê. E as pessoas que foram não sabia quem era, mas falaram que era muito bom. E eu fiquei tipo, mas que notícia sem nexo é essa? Aí no final vinha escrito assim, alguma coisa em relação a opções binárias. A cada dia mais novos milionários com opções binárias. Eu fiquei assim, não entendi nada, não sabia o que eram opções binárias. E tá bom, fechei essa notícia e parti para o próximo. Continua mexendo ali na plataforma, no Facebook, né? E semanas depois teve outra notícia que eu cliquei e tava lá falando outra história, agora de um lavador de carros. E daí tava lá de novo o negócio de opções binárias. Eu fiquei, gente, o que que é isso? E essa daí já tinha até uma corretora, tinha o nome de uma corretora lá, era Olympic Trading. E eu fiquei, cara, o que que é isso, opções binárias? E aí eu fui pesquisar com minha curiosidade, porque já era a segunda vez que eu via a mesma coisa. Fui lá pesquisar. Aí até baixei o aplicativo desse Olympic Trade para ver o que era, como funcionava, porque tinha conta simulação, né, não sei o que. Fui lá, dei uma olhada, e daí eu encontrei um mundo novo, né? Era muita coisa de uma vez só, e eu fiz uma confusão danada. Como eu falei, eu não sabia nada de mercado financeiro. E foi muito engraçado. Eu via lá um vídeo, de repente eu fui pesquisando e apareceu lá indicador não sei o que, aí eu clicava. Aí o cara falando do indicador, mostrando a tela dele, aí o link para comprar o indicador estava na descrição do vídeo, no Mercado Livre. Aí eu clicava lá no link, o indicador custava R$ 1.000. Eu fiquei, ué, gente, o que que esse negócio faz? O que que esse negócio de indicador? Pelo jeito é importante mesmo no mercado, esse tal de indicador. Como você pode ver na minha tela, não tem nenhum. Olha como que é o destino, né? Mas eu fiquei, gente, que indicador? Porque eu ia para um vídeo, aí o indicador era uma linha. Aí eu ia para outro vídeo, era uma bolinha. Aí no outro vídeo era diferente. Eu nunca entendia o que era um indicador, porque era tudo diferente, cada vídeo era uma coisa diferente. Eu nunca entendi o que que era indicador. Velho, para você ver o iniciantão como que é. É, é muito engraçado, cara, que eu fiquei muito confuso. E o link para comprar era 1.000, R$ 2.000. Aí tinha um de R$ 500, um indicador de opções binárias. E eu fiz um monte de pesquisa até entender o que que era um indicador no mercado financeiro. Olha, demorou para você ver o nível de iniciante que eu era. E aí chegou um momento que eu tive aquela dúvida, qual que era a diferença das opções binárias para a bolsa? Porque se existe a bolsa de valores, por que que tem que existir opções binárias?
qual que é o sentido de ter os dois? E aí eu fui estudar e eu vi a diferença entre eles e lógico que daí em diante eu já pulei, comecei a estudar a bolsa de valores. Isso daí já foi nas primeiras semanas, talvez 2 primeiras semanas assim, porque quando eu pego assim algo para ver, eu foco muito naquilo ali. Eu foco muito em estudar o que, que eu quero, qual que é o meu foco. Eu começo a estudar demais. Então eu ficava ali 24 horas praticamente. O tempo que eu estava acordado, que eu tinha disponibilidade, eu estava ali vendo sobre o mercado financeiro, sobre opções binárias. Então foi coisa muito rápida de eu pegar e aprender. Por mais que eu tinha dificuldade, eu não entendia nada o que, que era um indicador, eu assistia um vídeo atrás de outro, tentando entender e pesquisar o que é opções binárias, até eu começar a entender. Foi assim, pouco tempo, porque eu assistia muito conteúdo, tentando aprender realmente focado naquilo ali. É algo que, vou ver um vídeo aqui. Vi um vídeo de 10 minutos, parei, amanhã eu vejo mais um vídeo. Não, era doido, doidão com essas coisas. Quando eu gosto de aprender de certo ponto. Então, quando eu conheci o mercado financeiro, eu fiquei entusiasmado, porque tinha muito conteúdo para aprender, mas ao mesmo tempo perdido demais, confuso. Eu não sabia por onde que eu deveria começar. E isso para mim foi muito complicado. Acho que foi a parte mais difícil, foi essa, porque você não sabe para onde ir, não sabe para onde começar. E daí, de repente, como você não tem nenhum guia, não sabe, daqui a pouco você acaba caindo nesses, como que eu posso dizer, nesses analistas, né, nos traders ou analistas que realmente investem aí pesado em marketing, em anúncio, né? E aí você acaba caindo nesses caras, como eu caí em analistas no início, que as corretoras elas investem pesado ali no marketing desses analistas. E aí eu conheci lá um analista que falava que era do Price Action, mas utilizava vários indicadores. Deixa eu ver. Utilizava duas médias móveis e mais um MACD. Se você conhecer, tá bem provável que você conheça, né? Se você estudou aí por fora. E aí eu comecei a estudar esses indicadores, comecei a estudar essa técnica, estudei vários indicadores nesse meio termo, aprendi sobre muitos indicadores, tinha um caderninho anotando, e o meu principal foco era a técnica de um analista. E daí, de repente, fui lá, adquiri o curso e tal, e eu percebi a furada que era tudo aquilo. Era a condição que ele colocava que a gente ia fazer um trade, era uma condição que no mercado real não aparecia, não existia aquilo. Depois eu comecei a ver que não existia, que a gente ia ficar semanas, se fosse esperar a condição especial lá que ele falava, nós iríamos ficar semanas esperando para talvez aparecer um trade na semana. E olhe lá, se aparecer. Então a probabilidade de você conseguir pegar um trade dentro daquele cenário lá era impossível, porque não existia. Tinha semanas e semanas que não apareciam aquele cenário perfeito. Era um cenário que ele só desenhava, ele não mostrava na prática. E o grande erro da maioria dos cursos aí é que eles só mostram algo na teoria, no slide, né? E aí, poxa, aí é fácil, que nem tem trader que te ensina no quadro. Cara, no quadro é fácil, no quadro eu crio o cenário que eu quero. Então o cenário é imaginário, então é muito fácil, eu faço do jeito que eu quero, é perfeito o mercado no quadro, porque eu controlo esse cenário. Agora eu quero ver aqui, ó, na tela do computador com o gráfico aberto, na plataforma, como que é. Então é tanto por isso que eu tenho aquele quadro Day Trade na prática, que é inspirado no trader Gomes da Costa, que ele também tem canal aqui no YouTube. E voltando para esse analista, que eu vi que o cenário que ele falava que era a estratégia dele não acontecia no mercado, e na sala ao vivo dele, ele dava um monte de entrada e saída que era muito fora do que ele passava nos cursos dele. E não fazia sentido. E era muito stop loss também, porque operava rompimento. Então toda hora o mercado ia e voltava. E logo que eu entendi aquilo ali, daquele cenário que era impossível de acontecer, que eu fui me tocar na furada que eu tinha caído,
Aí eu fui tentar estudar outras coisas, né? Porque na realidade eu fiquei perdido, porque era a única referência que eu tinha, era o cara que eu seguia e falava que utilizava Price Action, mas estava cheio de indicador na tela e no final também não funcionou. Aquele cenário que ele dizia que tinha que aparecer não existia, o cenário perfeito na imaginação dele. E daí eu fiquei sem referência, não sabia o que fazer, mas aí continuei estudando, vendo os vídeos no YouTube, estudando outros indicadores, estratégia, estudei Renko, estudei tape reading, mas só o tape reading mais o básico assim, não cheguei a ir para nada avançado, porque eu olhava assim e pensava, tá bom, acertei o trade, mas será que foi sorte ou realmente eu consegui ver alguma coisa nesse monte de número passando? Porque depois você poderia fazer a mesma coisa e dar stop. Então é algo que você meio que você fica assim, cara, será que é sorte ou não? Agora o gráfico, eu vejo que você, ó, fez um topo duplo. Você entrou certinho ali no topo duplo. Deu gain? Beleza. Agora, você entrou de novo no topo duplo. Deu loss? Beleza. A entrada é a mesma, o padrão é o mesmo. Você sabe que o padrão falhou. E quando dá gain, você sabe que o padrão foi efetivo. Isso é bacana do gráfico. Quando você coloca uma Fibonacci, você vê ali onde que o mercado parou. Ah, o mercado parou aqui. Quando o mercado rompe com tudo, você sabe, ó, o mercado rompeu, né? Que nem em casa aqui, ó. Tá vendo? Ó, 50%. O mercado bateu aqui, continuou. Beleza. Então, isso que é bacana. Que você consegue visualizar e saber se está fazendo certo ou não. Desse monte de estudo que eu fiz, eu comecei a estudar mais indicadores, aprendi vários indicadores. E cara, nessa época eu tava muito doido, tava já pensando em desistir, tava ficando pirado, tentando encontrar minha estratégia, né, juntando vários indicadores, uma forma e vendo um vídeo de cada pessoa e tentando montar alguma coisa, um trading system com os indicadores. Só que eu estava naquela mentalidade que eu ia encontrar uma combinação de indicadores que me daria a entrada no momento certo e a saída no momento certo, porque eu não sabia nada de ação do preço. Então, o que os traders, os analistas passam muitas das vezes, que opera com o indicador, que o segredo está no indicador. Você pode ver aí o tanto de gente que olha o indicador na tela de outra pessoa e fica perguntando, qual que indicador é esse? Como que você usa suas configurações? Qual configuração de média você usa? Como se o segredo fosse aquela média móvel. Como se aí o segredo fosse o indicador que o outro usa. E na realidade não é. O indicador ele é só um filtro muitas das vezes. Para os traders profissionais é só uma forma de filtrar melhores operações. Todas as operações são baseadas principalmente na ação do preço, no price action. E o indicador ele serve para confirmar ou para filtrar aquela operação. Mas como boa parte dos iniciantes que estão aí, eu acreditava que o indicador era a fórmula mágica, era onde estava o segredo, que eu tinha que estudar o indicador e fazer uma combinação de indicador que mostrasse a entrada no momento certo e a saída no momento certo. E daí, cara, eu ficava estudando, anotando as entradas, né? Eu pegava, combinava alguns indicadores, ia anotando o momento da entrada, saída, tentando achar essa fórmula mágica. Eu tava ficando maluco já, cara, já tava há muito tempo. Isso aí já era uns 8 meses, 6, 8 meses estudando. E, e daí eu acho que é uns 8 meses já. E daí eu tava ficando doido. E para você entender que a minha taxa de acerto nessa época tava aí em 20, 30% de acerto. Era uma coisa horrível. Então eu já tava pensando em desistir. Sério, últimas forças mesmo. E de repente foi quando eu conheci o Price Action mesmo, sem o uso de indicadores, o Price Action limpo. E aí eu comecei, aí eu senti uma me reerguer, podemos dizer assim, uma energia a mais de continuar e tudo mais. E daí eu comecei a estudar seriamente todos os vídeos que eu via sobre Price Action. E aí eu assisti vídeos gringos, assisti vídeos nacionais, porém ainda tinha pouco aqui. Eu lembro que os que eu vi assim de Price Action,
aqui no Brasil, a maioria, aí, 99% era com algum indicador, uma média móvel, ou médias móveis, usava outros indicadores ao invés de só o preço. E disso daí eu já estava bem, como posso dizer, bem desacreditado, né? Eu queria ver o cara que opera só o preço, sem precisar do indicador. E eu buscava lá fora, eu vi os vídeos, achei os vídeos lá fora, mas aqui no Brasil era bem difícil de achar alguém. Os caras que tinham antigos que falavam de price action, todos eles praticamente, quase todos eram indicadores. Até que eu encontrei alguns de price action, sem uso de indicadores, comecei a estudar e cara, foi assim incrível que em alguns meses de estudo eu melhorei muito minha taxa de acerto, sem fazer nenhum curso, sem nada, só vendo os vídeos no YouTube, a minha taxa já estava ficando de 50 a 60% de acerto. Só com isso, só com os vídeos no YouTube. E só aplicando o Price Action. E o mais interessante, que eu fiquei mais fanático pelo Price Action, foi que eu comecei a entender os motivos. Por exemplo, eu começo a entender que o porquê dessa queda aqui. Eu entendo que ele poderia fazer isso aqui quando o mercado falha o rompimento das máximas. Já pela, vamos dizer que um primeiro foi aqui, 2, 3, 4, quinta vez. Foi a quinta vez que ele falhou o rompimento da máxima. E aí você já pode ter uma expectativa que esse mercado venha novamente aqui embaixo, pelo menos. E acabou que ele rompeu, né? Então, quando eu utilizava indicadores na média móvel, cara, eu nem imaginava isso aqui. Eu ficava perguntando, caramba, desceu tudo isso? Como que ele fez isso? Quando você não tem nenhuma noção de price action, isso daqui para você é algo surreal. Você não entende a movimentação do preço. Você até fica meio doido. Você fala, caraca, tava subindo, de repente caiu. Mas não foi de repente. Só que na época de indicador, a gente comprava aqui, ó. A gente comprava aqui, ó, o rompimento da máxima anterior. Então era doideira. Pô, tava subindo, rompendo o topo, de repente caiu. Bom, fiz uma entradinha aqui de compra nesse ponto. Tinha um stop de 150 pontos aqui. Vamos tentar buscar pelo menos 300 pontos aqui em cima. Bom, enquanto isso, vamos continuar a história. Então, depois que eu melhorei essa taxa de acerto e tudo mais, eu comecei a entender que o Price Action era a solução para mim, tá bom? Me encontrei no Price Action. Eu pensei, vou fazer um curso e vai melhorar ainda mais. Já tá bom, falta só afinar, ajustar algumas coisas. E aí eu fui fazer o curso e o curso me atrapalhou mais ainda. No início eu achei que estava indo bem, né? Mas depois na prática a gente vai vendo que não funcionava. Que a teoria é bonito, mas na prática é outros 500. É aí que o filho chora e a mãe não vê. E aí, o que eu aprendi no curso que me atrapalhou demais foi o preço médio. E o curso me viciou ainda em fazer preço médio. Eu fiquei viciado em fazer preço médio. Foi uma coisa assim de louco. Teve dias que eu cheguei a fazer. Eu fazia, né, 40 operações, 30 operações era de boa, era coisa tranquila, 30 operações. Fazia 50, tinha dias, 60. Já cheguei a fazer em um único dia, se não me engano, 100 operações. E eu vou te falar, as 100 operações foram ganhadoras. Você fala, Rony, então, nossa, tu era muito bom. Não, não adiantava, porque acertava 100, mas poderia ter um erro, bastava um erro para perder tudo. Por quê? Fazia preço médio e as operações ganhadoras eram scalp. Era um scalp muito rápido e tudo mais, eram poucos pontos. E aí quando você ganhava, ganhava pouco. Quando você perdia, perdia muito. Então não foi ensinado nada sobre gerenciamento de risco. Na realidade foi ensinado o que nunca se deve fazer em relação a gerenciamento de risco. Não é? E me viciou no preço médio. E aí eu fui operando, tinha dia que fazia 50% da conta, 100% da conta, mas não adiantava nada porque depois perdia tudo que ganhei e mais a conta, quebrava a conta.
E às vezes não dava tempo nem de retirar. Você pode estar se perguntando, era só retirar. Mas não é tão fácil assim, né? A corretora às vezes demorava um dia, 2 dias para retirar aquele valor da sua conta. Eles retinham o dinheiro. Hoje em dia você pediu o saque ali, né? Em, em 30 minutos está na sua conta às vezes, mas naquela época ficava mais de um dia o dinheiro ali parado sem sair. Pelo menos comigo aconteceu dessa forma. Então ganhei num dia, ganhava, aí pedia o saque, aí no outro dia que ia vir um saque ainda, aí perdia tudo. E aí não recebia nada, quebrava as contas. E quebrei algumas continhas assim até entender, chegar na conclusão que, olha, é, é o preço médio, não tem como, não é viável. Porque eu ganho, 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 mas no final eu perco. Alguma coisa de errado não está certo. E daí, cara, foi a época que eu tive que me tratar e foi uma época extremamente difícil, muito difícil, que você tem que tentar parar de fazer preço médio. E como o Gomes da Costa diz, disciplina é treino. Como que. Tem gente que me pergunta, como você parou de fazer preço médio? Treinando. Treinando ser disciplinado. Parando de fazer. Vou falar com você que não, lá não teve uma recaída, não teve os momentos que eu falhava, que eu fazia preço médio. Acontecia no começo. Mas cada vez foi se tornando algo menos comum. Ir lá, clicar, fazer um preço médio. Foi algo menos comum de se fazer. Mas isso só veio com o treino. Ninguém nasce disciplinado, a gente vai aprendendo, a gente vai treinando isso. E aí foi um vício que eu adquiri que até tirar foi algo muito trabalhoso e muito difícil, cara. Então tenha cuidado com o que você vai fazer, o que você escolhe trabalhar, a estratégia que você vai fazer. Eu não recomendo pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, que ele faça preço médio. E daí, depois que eu fui tirando essa questão, eu já fazia boas entradas logo no início. Só que eu acabei me perdendo aí nesse caminho quando eu aprendi a fazer o preço médio e trabalhar fazendo scalping. E aí eu voltei a fazer operações mais, como eu chamo, intermediárias, como essa que eu estou fazendo agora, não uma operação longa. Uma operação longa seria o quê? Eu pegar, geralmente o day trader, né, faz, ele pega, por exemplo, daqui e ele leva até aqui embaixo, ó. Ele pega uma venda aqui e quer levar até aqui embaixo, por exemplo. Seria uma operação mais longa. Agora, operações que eu considero intermediárias são operações que não são nem scalping, mas também não é uma operação longa, gigante, né? Que você pega aqui em cima e leva até aqui embaixo, coisa desse tipo. Operação para mim intermediária é uma operação aí de 300 pontos, geralmente, até 400 pontos, dependendo se o mercado estiver rápido. Que nem se eu pego daqui, eu posso vir até aqui. Para mim, é uma operação rápida. Uma operação intermediária, que eu diria, não é rápida, intermediária. Essa operação que eu estou aqui agora, se ela chega aqui no quarto candle, eu entrei nesse aqui, né? Na verdade, eu entrei nesse, esse aqui é o 2, ele vai, vamos dizer que ele pega aqui meu alvo no terceiro candle. 15 minutos de operação, intermediário. Operação day trade, o cara pode ficar ali 30, 1 hora e meia numa operação. Olha, essa operação já não tá legal, vai fechar. Falta 20 segundos para fechar, olha. Pelo jeito que vai fechar aqui, eu já devo sair dessa operação, tá? Porque já não tá desenvolvendo, tá subindo devagar. E aí eu tô com receio porque eu tô contra o movimento, tá bom? Tô contra a tendência principal. Vamos ver como ele vai fechar aqui. Se ele fechar assim, dá pra gente dar uma continuidade aqui, ó. Vou dar continuidade ao trade. Vou trazer o meu stop aqui para baixo, aqui, ó. Reduzir meu stop, beleza. Então não vou encerrar a operação ainda. Tá indo lá. Trade é muito disso de ação e reação, tá? Dependendo do que o mercado tá fazendo, você vai comprar ou você vai vender. Você vai manter a posição, você vai stopar a posição. Depende muito do que o mercado está fazendo. Isso é ação do preço, é você trabalhar a ação do preço. Você conseguir identificar
essa ação, a movimentação do mercado e tentar entrar no mercado no momento correto, pegar o time da entrada. E essa minha trajetória, eu demorei 1 ano e meio para poder ver isso daqui, ó. 1 ano e meio para começar a ver alguma coisa, tá? Para você ver como que é necessário ter persistência. Por isso que eu falo que para você estar no mercado financeiro, você tem que gostar dos gráficos, você tem que gostar de estudar sobre isso daqui, porque senão não adianta, velho. Quem que não gosta disso daqui vai ficar 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio estudando, tentando se aperfeiçoar, corrigindo o erro para poder ganhar isso daqui? Quem que vai ficar? As pessoas mais bem-sucedidas, os milionários que você pega aí, eles fazem o que eles gostam. Eles não fazem aquilo porque eles são obrigados, porque tem que fazer. Ele faz porque gosta. O cara não é do ramo de comida porque ele tinha que empreender. Não, porque ele gosta daquele ramo. Se o cara faz lá vendas online, se ele vende produto na internet, porque ele gosta disso. Tô falando aí da Amazon, do Mercado Livre, da Polishop. Cara que empreende nisso é porque ele gosta. A empreendedora, que nem as famosas aí, que muitas das vezes, o que que ela empreende? Qual que é a empresa dela? Alguma marca de produto de beleza. Maquiagem, de shampoo, creme, hidratante, de batom. Por que ela não pegou, abriu uma loja de obra, de material de construção? Porque não é o foco dela, não é o que ela gosta de fazer. Então perceba que por mais que ela esteja empreendendo, ela está escolhendo alguma coisa que ela gosta. E por isso que ela tem sucesso. E por isso que ela ganha dinheiro. E por isso que ela se tornou uma referência naquela área. É porque gosta. E daí, depois desse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a ver a cor do verdinho, que eu comecei aí a ter algum resultado, comecei a vencer no day trade, comecei a ter melhores resultados, entre altos e baixos, até chegar hoje em manter mais altos do que baixos. E no day trade vai ter dia que você ganha, tem dia que você perde. A questão é que, vou dizer que 80% dos dias no mês você ganha e 20% você perde. E essas perdas nem sempre são perdas cheias, né? Não é o seu limite total de perda. Geralmente é uma perda menor. Um dia ou outro que é uma perda total. Do mesmo modo que nem todos os dias você vai ganhar totalmente a sua meta. Como assim, mano? Sua meta é de R$ 500? Nem todo dia você vai ganhar R$ 500. Tem dia que você vai ganhar 100, tem dia que você vai ganhar 200. Você acha mesmo que minha meta é R$ 50, que nem quando estava aqui no início do vídeo? Não é. É que eu levei um stop, depois peguei um ganho, e esse ganho abateu o stop.
e sobrou R$ 50. Que nem esse resultado aqui para mim hoje já tá bom, mas não é a meta que eu gostaria. Tem dia, por exemplo, que eu já fiz 1.000, que eu compartilho no Instagram. Tem dia que faz mais de 1.000. E hoje, por exemplo, fez 350. Poderia ser só R$ 50 ali. Então tá vendo que entre altos e baixos, que eu digo é isso. Você não pode vir com a mentalidade que todo dia você vai fazer a meta. Todo dia você vai bater ela. E mesmo vindo dessa trajetória toda ruim, né? Totalmente iniciante, sem saber nada, enganado, iludido, peguei vícios aí que são horríveis, como o preço médio, muito difícil de tirar. Vim de baixo mesmo, comecei do zero e hoje consigo ter resultado. Aproveitando que hoje é dia 30/9, eu vou compartilhar o relatório desse mês com você, tá? Vou abrir aqui o relatório. Fizemos 3 operações no caso hoje. Abriu aqui na outra tela, tá? Pera aí, vou puxar para cá. Aqui nosso relatório de hoje, como eu disse, tive uma perda no início do dia. Olha aqui, ó. Olha o horário lá, fiz uma compra. Comprei meio que no topo ali, eu tava com um viés de uma bandeira, mas ao mesmo tempo eu tava entendendo que era muito arriscado e poderia ser uma lateralização. E aí eu acabei estopando ali, fui almoçar em seguida, e é isso, quando eu voltei, já voltei mais à tarde. Se não me engano foi isso. E aí eu fiz uma compra, recuperei, e depois vim agora aqui e fiz uma compra. Eu nem tinha intenção de operar, na realidade. E fiz mais essa compra ali, porque eu percebi que o mercado ele segurou no ignorado. E agora vamos ver o mês, né? Vamos pegar aqui o mês e vamos ver como que foi esse mês aqui. Vamos ver a curva de capital do trader. Qual que é o valor que está ali, ó? Olha o valor. Então esse é o financeiro que eu fiz nesse mês. Lembrando que eu tenho operado apenas 2 horas por dia, tá? Eu só opero na parte da manhã. Eu tenho compartilhado essa rotina de término de operações, compartilhado um pouco das entradas lá no Instagram. E aí você pode comparar lá os meus horários. Tem dia que eu começo a operar 10 horas, paro de operar 10h40, 11 horas. Tem dia que eu vou operar 11 horas, eu opero até 1 hora da tarde, até meio-dia. Então tem dias que eu vou lá e eu opero 3 horas no dia, tem dia que eu opero 1 horinha, tem dia que eu opero 30 minutos e por aí vai. No final das contas, deve estar numa média de 2 horas no máximo por dia que eu tenho operado. E durante esse mês, sem operar todos os dias, que nem ontem, eu não operei ontem, esse é o resultado. Esse é o resultado aqui, ó, do mês. Tá bom, para uns pode ser pouco, para outros pode ser muito, mas vale mencionar uma coisa aqui. O meu primeiro emprego, tanto informal como formal, em carteira assinada, foi de garçom. Eu comecei com 16 anos, trabalhar em alguns eventos de freelance de garçom. Com os meus 18 anos eu só consegui trabalhar de carteira assinada como garçom também. Então, assim, olhando da perspectiva de um garçom, pra mim tá bom. Não é nesse patamar que eu quero ficar, é lógico que não. Cada dia melhorando para poder agregar mais valor aí nesse relatório. Porém, é um valor que para mim é muito satisfatório. Para quem trabalhava de garçom 9, 10 horas por dia. Tinha noite que ficava aí dia de sábado, feriado, trabalhava 10 horas no dia. Carga horária era aí de arrebentar. E depois, com a faculdade, que eu consegui ir para a área administrativa. Mas de início era apenas um garçom com baixa expectativa. E, cara, aí você pode estar se perguntando, mas Rony, isso é só um mês, será que é possível? Essa questão de day trade, como que é? Olha, como você pode perceber aqui, a gente tem altos e baixos. Nem toda operação a gente ganha, tem operação que a gente perde, e tem operações que a gente perde bastante. Olha aqui, ó, eu ganhei
vou botar aqui, eu ganhei uma operaçãozinha aqui, teve essa alta. Depois eu perdi, ó, uma operação, ganhei uma, mas foi pouquinha coisa, deve ser que foi tirado na proteção. Depois eu perdi outra, aí eu ganhei uma, aí eu fiquei no 0 a 0 aqui, aí eu perdi, ganhei, perdi, ganhei bastante, ganhei pouquinho, ganhei mais um pouco, perdi, empate, perdi, ganhei bastante, ganhei. Então perceba que eu tenho várias perdas aqui, ó, aqui atrás, ó. Aqui eu ganhei, aqui eu perdi 2 vezes seguidas. Então a gente vai surfando entre ganhos e perdas. Tem semanas que são ótimas, tem semanas que você só ganha, que nem alunos chegam para mim e falam: nossa, tô 2 semanas sem perder, essa semana toda no game. Aí, 2 semanas no game. É comum a gente ter essas séries de vitórias, mas elas não são eternas. A gente também vai ter alguns stops no meio do caminho, porém a gente não pode se frustrar e mudar a nossa estratégia por conta desses stops, tá? E durante o mês, isso daqui vai continuar. Essa é a trajetória que isso aqui que você deve buscar no seu relatório. Esses pullbacks de preço, um relatório que ele sobe, mas com pullback. É comum isso daqui. E para eu não mostrar mais o valor, já mostrei desse mês, vou mostrar outro mês aqui, mas eu quero somente tapar aqui para que a gente precisa também se expor tanto assim. Tudo tem seu limite. Vamos pegar de 1º aqui então de agosto, vai dar 2 meses. Será que 2 meses eu fiquei positivo? Vamos ver se eu estou positivo durante 2 meses. Estou positivo. E aqui, ó, a gente pode perceber essa linha aqui branca marca o zero, né? O 0 a 0. Então pode perceber que no início desse mês aqui, ó, eu cheguei a ficar um pouco negativo, ó, no saldo total, no saldo acumulado. Foi as primeiras operações, ó. A primeira foi um pouquinho de gain, a segunda foi um loss que me deixou aqui embaixo do 0 a 0. Agora vamos puxar julho, 3 meses. Será que foi positivo? Esses 3 meses. Pelo jeito também fiquei positivo. E pode ver que no início de julho também, ó, que eu dei uma subida aqui e depois eu voltei praticamente no zero, olha só. Tive uma semana pelo jeito boa e outra semana ruim, ou foi na mesma semana isso daqui. Foi bem complicadinho ali. Vamos ver junho. Junho até agora. Olha junho lá como que foi, olha só o início de junho. Como que eu tive uma recaída aqui, ó. Na verdade eu patinei, fiquei meio que de lado, né? Estabilizado em um financeiro aqui, ó. Até romper e dar continuidade. Fiquei por um tempo aqui nesse patamar, ganhando e perdendo, até sair. Então tá aqui alguns meses para vocês poderem ver. E aí fica com você a conclusão se vai ser possível, se não vai ser possível. Eu vou te falar a realidade, só vai depender de você, do quanto de esforço você está apto a fazer, até onde é o seu limite, se você está disposto a correr atrás disso mesmo, se está disposto a pagar um preço de tempo para estudar, para poder aprender realmente sobre o mercado financeiro, para aprender com seus erros, porque, como eu disse, disciplina é treino. Você precisa ter um tempo ali estudando, entendendo como você funciona, aprendendo sobre as suas emoções, saber lidar com suas emoções. Isso aqui não é de um dia para o outro, isso aqui demora, velho, demora. Lógico que você começando pelo caminho certo, começando com boas pessoas, você vai reduzir esse tempo. Não vai precisar ficar que nem eu, 1 ano e meio, né? Eu acredito. Mas tudo depende. Depende demais. Tem pessoas também que são
mais lentas, são mais devagar para entendimento. Agora tem pessoas que são mais rápidas. Cada um tem o seu tempo, como dizem. A questão que eu acredito que seja possível, já não é possível para aqueles que ficam se perguntando se é possível. Eu acho que é uma profissão que você precisa ter foco e confiança no que você está fazendo. É a única coisa que eu penso. O cara que quer ficar pegando muita estatística dos outros, sabendo se é possível, se não é possível, ele fica perguntando em grupinho, ele quer saber o resultado do coleguinha dele. Eu acredito que esse cara aí ele tem uma chance muito pequena de dar certo, de conseguir alguma coisa, porque é o cara que está procurando a estabilidade, está procurando o resultado. E o resultado de cada um é individual. Você não vai performar igual ao outro. Não adianta você saber o recorde do Usain Bolt, cara. O que adianta você saber se é possível correr abaixo de 10 segundos, fazer 100 metros em menos de 10 segundos? O que adianta você saber o resultado dele? Você não vai correr igual a ele. O resultado dele só cabe a ele. Ah, mas agora eu sei que é possível. E daí, cara? Quem disse que é impossível? Todo mundo diz que é possível. É óbvio que é possível. Se tem vendedor de picolé que ganha vida vendendo picolé na praia, tem um cara com carrinho de pipoca que cuida de uma família vendendo pipoca. Não é menosprezando a profissão, mas pensa bem, o cara está vendendo pipoca na rua e o cara cria uma família. Ele se sustenta e mais uma família. E aí você está me perguntando e fica perguntando em grupo se é possível viver de day trade. Tem gente que é assim. Cara, a gente está falando do mercado financeiro. A quantidade de dinheiro que rola todo dia nesse mercado é gigante comparado a um vendedor de pipoca. E ainda tem gente que pergunta se é possível. Se hoje você faz tudo errado, se o seu resultado é totalmente negativo, é só você fazer o inverso do que você faz e você sairia positivo. Então é óbvio que dá sim para ganhar dinheiro no mercado. É possível viver, é possível ter uma renda extra, isso operando muitas horas, poucas horas, tudo depende de você. Isso pode ser uma notícia boa ou ruim, né? Dependendo de quem você é. Tudo depende de você. Eu vou ficando por aqui, que já está gigante isso aqui, eu não quero me alongar mais nesse assunto. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha história, como eu iniciei no day trade, como eu conheci o mercado. E até o próximo vídeo. Tenho bastante conteúdo aqui ensinando no YouTube como você pode lucrar nesse mercado com algumas técnicas, alguns conceitos importantes para quem quer ser um trader profissional. Então assiste aqui o canal, se inscreve se você é novo por aqui para não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!